Olá, bom dia! Cristãos celebram hoje a Sexta-feira da Paixão. O som das matracas ecoou de madrugada na histórica Sabará, em Minas Gerais, uma tradição de mais de 100 anos. No interior de São Paulo, fiéis peregrinaram em direção ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida. A saída para o feriado deu um nó no trânsito em São Paulo. O congestionamento chegou a 1.200 quilômetros ontem, um recorde. E ainda tem muito movimento nas estradas agora de manhã. A Petrobras reduziu o preço do diesel nas refinarias. Um acidente essa madrugada matou 3 agentes da Polícia Rodoviária Federal numa perseguição no Rio. A polícia do Maranhão prendeu uma mulher suspeita de envenenar 3 pessoas da mesma família com um ovo de Páscoa. Um menino de 7 anos morreu. Os Estados Unidos ameaçaram abandonar as negociações de paz na Ucrânia se o acordo não avançar nos próximos dias. E a solidariedade nessa Sexta-feira Santa. Voluntários distribuíram kits de comida em São Paulo. E hoje é sexta-feira, 18 de abril, e o Bom Dia Brasil está começando. Feriadão tá só começando, tem muita gente na estrada. Olha, só nas rodovias de São Paulo devem circular cerca de 5 milhões de veículos. Agora de manhã, trânsito intenso por lá. Vamos ver com César Menezes, que está hoje aqui com a gente lá em São Paulo. Oi, César, bom dia para você. Vamos falar de hoje, mas queria também mostrar ontem, né? Porque teve recorde de engarrafamento aí em São Paulo. Teve sim. Bom dia, Ana Paula, bom dia a todos. Tá difícil fugir de congestionamento nesse feriadão, Ana. Não adiantou antecipar a viagem ontem ou deixar para sair agora bem cedinho. Vamos conferir agora a situação, como é que tá nesse momento. A Larissa Calderari vai mostrar para a gente ao vivo a bordo do Globocop. Larissa, bom dia. Como é que tá a situação lá embaixo? Bom dia, César. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Bom Dia Brasil. A situação não tá boa aqui na Castelo Branco, viu? São 15 quilômetros de lentidão rumo ao interior do estado de São Paulo, do quilômetro 19 ao 34, nessa passagem aqui pelas cidades de Osasco, Barueri e Itapevi. A concessionária, inclusive, espera um movimento de mais de 900 mil veículos. E agora, Raposo Tavares é a melhor opção para o motorista. Mais cedo, nós sobrevoamos várias estradas, muitas delas com lentidão, não só as que levam ao interior, mas também as que levam ao litoral. Inclusive, ontem, a saída para o feriado rendeu um novo recorde de trânsito no ano em São Paulo. Às 7 horas da noite, foram registrados 1.289 quilômetros de congestionamento nas vias da cidade. E o último recorde era de 11 de março, 1.174 quilômetros. Foi preciso muita paciência para sair de São Paulo ontem. Não só nas estradas que tem congestionamento de gente querendo curtir o feriadão, viu, César? Nós vamos conferir agora a saída pela rodoviária com a repórter Paula Araújo. Como é que está o movimento por aí, Paula? Bom dia. Ô, Larissa, tudo bem, minha amiga? Bom dia a todos. Está preparada? Porque a imagem, ó, impressionante. Marcelo Campos já vai mostrar para vocês. Dá uma olhada como é que está a situação agora, nesse momento. Terminal rodoviário do Tietê, aqui em São Paulo. A expectativa é que cerca de 500 mil pessoas passem pelos 3 terminais rodoviários daqui de São Paulo. Então aqui o Tietê, Barra Funda, Jabaquara, nos próximos dias, né? Então de hoje até terça-feira. E as viagens são principalmente para aquelas para curta, média distância. Marcelo, dá uma olhada aqui, olha só. Mostra pro pessoal quais são os destinos: interior litoral de São Paulo, Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro, Angra dos Reis, sul de Minas, são os destinos mais procurados. Tem tanta gente que, olha, tem congestionamento, inclusive para chegar aqui no terminal de passageiros, né? O pessoal que chega para embarcar no ônibus. E para dar conta dessa procura, foram disponibilizados mais de 1.000 ônibus extras. Acabo de conversar com a assessoria, o que eles me disseram? Quem chegar aqui agora ainda consegue viajar hoje, porque a procura é mesmo agora de manhã, de tarde já começa a melhorar um pouco. Mas o movimento chama muita atenção, né, César? É complicado, mas depois o pessoal vai se divertir na viagem. Obrigado aí. Com tanta gente saindo de São Paulo, a cidade fica até mais vazia. Dá para fazer aqueles vários passeios que a gente sempre adia. Por aqui, a metrópole está muito mais calma, dá para curtir bastante, Ana.
E para quem está aí no perrengue, na estrada, na rodoviária, respira fundo, tenha paciência, já vai conseguir curtir o feriado. Até já, César! E o Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo, espera receber 250 mil pessoas até domingo. Vamos para lá ao vivo. Lucas Rangel mostra para a gente como é que está a movimentação. Bom dia, Lucas. Boa sexta-feira da Paixão para você. Tudo bem, Ana? Bom dia para você, bom dia a todos. Exatamente, a gente fala ao vivo aqui da entrada principal do Santuário Nacional de Aparecida, onde daqui a pouco, às 9 da manhã, né, tá para começar daqui a pouquinho, a meditação da Via Sacra, um dos momentos mais importantes do dia, né? Relembrando a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Os fiéis já tomaram aqui as cadeiras, os bancos do Santuário Nacional de Aparecida. E a programação aqui, Ana, começou antes do dia amanhecer, às 5 da manhã, teve a Via Sacra, a tradicional Via Sacra no Morro do Cruzeiro, uma tradição que já dura 90 anos aqui em Aparecida. Os fiéis fazem uma caminhada de quase 1 quilômetro, relembrando as 14 estações da Via Sacra, relembrando esses momentos importantes da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Hoje é o único dia do ano em que não são celebradas missas na Igreja Católica, mas durante todo o dia tem programação aqui no santuário com essas celebrações da Via Sacra, depois a celebração da Paixão de Cristo, a procissão do Senhor Morto. São diversos momentos de oração para os fiéis que vêm aqui ao santuário. Expectativa de mais de 200 mil pessoas de hoje, quinta-feira, até domingo, relembrando todos esses momentos da Paixão de Cristo e hoje principalmente a Sexta-feira Santa. Eu volto com você, Ana. Obrigada, Lucas, pelas informações. E olha, é bom ficar de olho no tempo, porque tem previsão de temporal para parte do país nesse feriado. Não é isso, Thiago Scheuer? Bom dia para você. Conta os detalhes aí para gente, como é que fica o tempo nesse feriado, para onde que vem chuva? Vamos lá, Ana, vou dar todos os detalhes aqui para você. Bom dia para você, prazer falar contigo. Bom dia para vocês também. Os temporais vão pegar áreas de Mato Grosso do Sul, de São Paulo, de Minas e também parte da região sul. Já choveu forte, aliás, em alguns desses lugares e essa condição vai continuar até o fim do dia. Alguns sistemas estão ajudando a organizar e formar essas nuvens de tempestade. Uma baixa pressão perto de Mato Grosso do Sul, uma frente fria que vai começar a viagem lá no Rio Grande do Sul e também no norte do país, a zona de convergência intertropical, um corredor de umidade. Os temporais vão atingir, por isso, o centro-norte do Amapá, por conta daquele corredor, e também entre Mato Grosso do Sul, São Paulo, centro de Minas Gerais, oeste do Paraná, de Santa Catarina e parte ali do noroeste do Rio Grande do Sul, com possibilidade de alagamentos, ventania e até granizo pontual. Os acumulados vão ficar ali em torno dos 35 milímetros de chuva em Campo Grande, mesma coisa em Loanda, no Paraná, Presidente Prudente em São Paulo com 30, assim como BH, 30 milímetros e 20 milímetros em Calçoene, no Amapá. Já nas áreas que você vai ver em verde claro, a chuva vem de forma mais isolada, mas que pode ser forte. É o caso aqui do leste de Santa Catarina e também de boa parte do norte do Brasil, indo até o Tocantins. Tempo firme em quase todo o Nordeste, veja só, do Maranhão indo até o norte da Bahia. Hoje à tarde, 32 graus em Maceió, 31 em Fortaleza, também em Belém, 26 em Brasília, 27 graus em São Paulo, que pode ter chuva forte, e 28 em Porto Alegre. E até segunda-feira, a frente fria, que ainda está no Rio Grande do Sul, vai avançar e vai chegar até a Bahia, provocando chuva por onde passar ao longo do fim de semana. Por isso, amanhã a área de temporais aumenta entre Mato Grosso, indo até o Espírito Santo, Rio, Santa Catarina, e no domingo pega a Bahia. Em São Paulo e no Rio tem mais chuva entre amanhã e domingo. E o destaque é o frio que vai chegar. A máxima de São Paulo no domingo só 22 graus. No Rio, 26 na segunda-feira. Aliás, hoje ainda faz calor no Rio, viu? Chega aos 30 graus e chance de chuva fraca à tarde. Ana, boa Páscoa para todos. Para você também, Thiago. Olha que imagem linda aí do Rio de Janeiro. Obrigada. Vamos para o intervalo? Já já a gente fala da redução do preço do diesel nas refinarias a partir de hoje. Um acidente mata 3 agentes da Polícia Rodoviária Federal durante uma perseguição essa madrugada no Rio. A polícia prende uma mulher suspeita de envenenar uma família com um ovo de Páscoa no Maranhão. E os Estados Unidos ameaçam abandonar as negociações de paz na Ucrânia se o acordo não avançar nos próximos dias. Tudo isso já já depois do intervalo, agora são 8 horas e 45 minutos.
sabia que o Enem leva você ao ensino superior? E quem cursou todo o ensino médio ou está cursando o último ano em escolas da rede pública e membros das famílias inscritas no CadÚnico não precisam pagar a inscrição do Enem? Participantes do Pé de Meia que fizerem a prova ganharão um incentivo de R$200. Faça seu pedido de isenção de 14 a 25 de abril em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Estamos de volta com a notícia de que o diesel vai ficar mais barato nas refinarias a partir de hoje. Vamos ver como é que ficou? Petrobras anunciou que o litro vai valer, em média, R$ 3,43, uma redução de 12 centavos por litro. Essa é a segunda vez neste mês que a Petrobras diminui o preço do diesel. 3 agentes da Polícia Rodoviária Federal morreram num acidente durante uma perseguição essa madrugada na Avenida Brasil, na altura da zona norte do Rio. Testemunhas contaram que os policiais faziam uma blitz quando 2 motociclistas que estavam sem capacete furaram o bloqueio. Os agentes então foram atrás dos motociclistas, mas durante a perseguição, a viatura em que eles estavam capotou e bateu no carro de passeio. Os 2 veículos foram arremessados contra 2 postes. 3 policiais morreram na hora e um quarto foi levado para um hospital. O estado de saúde dele ainda não foi divulgado. No outro carro estava uma família que teve ferimentos leves. Os motociclistas fugiram. E a Polícia Civil do Maranhão prendeu uma mulher suspeita de envenenar 3 pessoas de uma mesma família com um ovo de Páscoa. Isso foi em Imperatriz, no Maranhão. Um menino de 7 anos morreu. O vídeo mostra a suspeita com peruca e óculos comprando o chocolate que foi enviado para a casa de Miriam Lira na última quarta-feira. Nestas outras imagens, ela está na recepção do hotel onde ficou hospedada. A mulher é Jordélia Pereira Barbosa, de 36 anos. Ela foi presa dentro de um ônibus que saiu de Imperatriz com destino a Santa Inês, onde mora. Na bagagem dela, a Polícia Civil encontrou perucas, remédios, bilhetes de passagens de ônibus e uma embalagem que os investigadores suspeitam que contenha chumbinho. Jordélia é ex-namorada do atual companheiro de Miriam. Em depoimento, ela confessou ter comprado chocolate, mas negou ter colocado veneno. O Instituto de Criminalística está analisando as amostras dos ovos de Páscoa. O laudo deve ficar pronto em 10 dias. A gente vai identificar o material que essas pessoas ingeriram. Identificando isso, a gente vai também comparar com o material que foi apreendido com ela, que a gente suspeita, porque ainda é uma suspeita, só a perícia que vai confirmar que tipo de material é esse que pode ser veneno ou não. Miriam recebeu o ovo de Páscoa das mãos de um motoboy. Minutos depois, ela recebeu a ligação de uma mulher perguntando se tinha gostado do presente. Miriam perguntou quem mandou o chocolate. A mulher respondeu que ela iria descobrir. O chocolate estava com um bilhete: com amor para Miriam Lira, Feliz Páscoa. Luiz Fernando Rocha Silva, de 7 anos, foi o primeiro a provar do doce. Logo depois, ele passou mal e foi levado ao hospital. Miriam já estava no hospital com ele quando começou a passar mal e foi internada na UTI. Luiz morreu na madrugada, depois de uma parada cardiorrespiratória. Evelyn Fernanda Rocha Silva, a outra filha de Miriam, de 13 anos, foi a última a comer o chocolate e também foi internada. O estado de saúde das duas é gravíssimo. Primeiro, a justiça de Deus que vai ser feita. E segundo, a justiça dos homens também. E mesmo sendo falho, mas a gente confia na justiça. Temos que confiar. Que história pavorosa. Nossa, toda a solidariedade à família dessa moça, das vítimas. Gente, vamos lá agora falar de guerra da Ucrânia. Os Estados Unidos ameaçaram abandonar o processo de paz sobre a guerra da Ucrânia se não houver um progresso nos próximos dias. O Leonardo Monteiro, em Lisboa, está acompanhando. Oi, Léo. Bom dia para você. Enquanto isso, a Ucrânia anunciou um avanço até importante nas conversas com a Casa Branca, mas na área econômica. Isso mesmo, Ana Paula. Bom dia para você, bom dia a todos. Os 2 países assinaram o esboço de um memorando de intenções para uma parceria econômica e um fundo de investimento para a reconstrução da Ucrânia. E na próxima semana, Kiev e Washington devem concluir os termos sobre a exploração de minerais raros ucranianos. Essa era a contrapartida que Trump exigia pelo apoio militar dado até hoje à Ucrânia.
O acordo de minerais era para ser fechado no mês passado lá na Casa Branca, mas o bate-boca público entre Trump e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acabou atrasando a assinatura. O rascunho do memorando, Ana, não esclarece se os lucros da exploração dos minerais vão reembolsar os Estados Unidos, mas reconhece o apoio significativo financeiro e material dado por Washington. A Ucrânia é rica em terras raras e outros minerais preciosos usados na indústria eletrônica e bélica. O memorando diz ainda que Estados Unidos e Ucrânia desejam uma paz e uma parceria duradouras. Mas logo depois do anúncio do documento, o secretário de Estado americano disse que os Estados Unidos vão analisar nos próximos dias se o acordo de paz é factível. Caso contrário, vão abandonar as negociações. Não vamos continuar com esse esforço por semanas e meses, disse o Marco Rubio. O chefe da diplomacia americana estava em Paris discutindo a paz com aliados aqui da Europa. Vale lembrar, Ana, que ao ser eleito, Trump disse que iria acabar com a guerra entre russos e ucranianos no primeiro dia de trabalho na Casa Branca. Ok, obrigada, Leonardo. E um senador americano se encontrou com o homem que foi deportado por engano dos Estados Unidos para uma prisão de segurança máxima de El Salvador. Vamos lá para Nova York. Felipe Coalho traz mais esse desdobramento desse caso emblemático, né, que marca essa política de deportações de Donald Trump. Bom dia, Felipe. Bom dia, Ana, para você, bom dia a todos. O Quilmar Abrego Garcia é um imigrante salvadorenho que vivia legalmente aqui nos Estados Unidos com permissão de trabalho. E mesmo assim, ele foi um dos mais de 200 deportados para uma prisão de segurança máxima de El Salvador, acusado de fazer parte da gangue MS-13. Só que a Casa Branca já admitiu que essa prisão e a deportação dele foi um erro administrativo, mas diz que não pode fazer nada para trazê-lo de volta e, inclusive, ignorou uma ordem da Justiça que determinava o retorno de Quilmar. O caso gerou protestos e uma campanha pela repatriação do salvadorenho. Ontem, o senador democrata pelo estado de Maryland, Chris Van Hollen, foi até a prisão de segurança máxima de El Salvador, que é conhecida pelo abuso aos direitos humanos. Primeiro, não deixaram que ele entrasse. Depois, ele conseguiu encontrar Quilmar, mas fora, num hotel. O senador divulgou essas fotos do encontro e ficou de atualizar em breve a situação do Quilmar, inclusive o estado de saúde físico e mental dele. A Casa Branca reagiu, chamou a visita de repugnante e diz que o político democrata apoia um estrangeiro ilegal, integrante da gangue MS-13. Os advogados de Quilmar negam qualquer envolvimento do cliente com a gangue. Quilmar nunca foi acusado ou condenado por nenhum crime. Na quarta-feira, a porta-voz da Casa Branca, Caroline Levy, diz que Quilmar nunca mais vai viver aqui nos Estados Unidos. Quando ela disse isso, ela estava ao lado da mãe de uma mulher que foi assassinada por um criminoso fugitivo salvadorenho, mas que não tem nada a ver com Quilmar. O presidente de El Salvador, que recebe dinheiro para receber os deportados, voltou a dizer que Quilmar não vai ficar no país. Nayib Bukele já tinha dito isso num encontro esta semana com Donald Trump na Casa Branca. Ana. Ok, obrigada, viu, Felipe? E daqui a pouco, o diretor da ABIN depõe na Polícia Federal sobre a suspeita de espionagem ilegal na agência de inteligência. O ministro da Agricultura diz que o Brasil quer vender mais carne bovina para a China, que suspendeu a compra de frigoríficos americanos. Tudo isso já, agora são 8 horas e 57 minutos. A Polícia Federal ouviu ontem o diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Luiz Fernando Correia, e o ex-diretor adjunto, Alessandro Moretti. Cláudia Bontempo aqui já para contar os detalhes para a gente. Bom dia, Cláudia. Eles prestaram depoimento no inquérito que apura se houve um esquema de espionagem ilegal na ABIN. Exatamente. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Luiz Fernando Correia e Alessandro Moretti foram ouvidos de forma simultânea, mas em salas separadas, para evitar interferência nas declarações. Correia prestou depoimento por 5 horas e Alessandro Moretti por 8 horas. Eles não estavam na cúpula da ABIN durante o governo Bolsonaro, mas a Polícia Federal apura se o comando da agência, já no governo Lula, atuou para interferir nas investigações sobre um suposto esquema de espionagem ilegal, até mesmo com destruição de provas.
Os policiais também analisam o relato de um funcionário da ABIN sobre espionagem indevida de autoridades no Paraguai. Segundo o funcionário, a ABIN acessou, por exemplo, sistemas da presidência e do Congresso paraguaios, além de dados de autoridades envolvidas nas negociações sobre o Tratado da Usina de Itaipu, que pertence aos dois países. E a gente segue nesse assunto aqui com o Gerson Camarote. Essa investigação está gerando um desgaste muito grande dentro do próprio governo, né, Gerson? Verdade. Cláudio, bom dia a você, bom dia a todos. Eu, escutando integrantes próximos do presidente Lula, integrantes do governo, a percepção no núcleo palaciano é que é um episódio lamentável e que isso cria um desgaste enorme para o próprio governo Lula. A preocupação é o seguinte: esse caso era para investigar arapongagem na gestão anterior da ABIN, ou seja, a chamada ABIN paralela. Teve um período que era comandado pelo Ramagem, delegado Ramagem, hoje deputado, depois ele sai do cargo para disputar a eleição, mas continua esse processo de arapongagem. E é para isso que teve o início da investigação. A preocupação hoje no governo é que tem uma disputa hoje dentro de setores da Polícia Federal e entre a Polícia Federal e a ABIN. Lembrando que o diretor-geral da ABIN, Correia, Luiz Fernando Correia, foi diretor-geral também da Polícia Federal, e a preocupação é que esse tipo de conflito acabe criando um desgaste tamanho que deixe o governo Lula na defensiva, quando no início toda a ação era para investigar o uso da ABIN, inclusive um programa israelense para monitoramento de adversários políticos aqui no Brasil. Agora, Camarote, bom dia para você. Não é só esse desconforto interno, né? Esse caso criou também um conflito diplomático com o Paraguai. Isso, Ana Paula, um conflito diplomático, ou seja, uma crise diplomática com o Paraguai. Porque durante essa investigação da Polícia Federal, acaba vazando um conteúdo que é considerado sensível, de uma ação de inteligência para justamente monitorar o governo do Paraguai em relação a um debate que estava acontecendo e que acontece até hoje sobre a tarifa de Itaipu, que para o Brasil é considerada Itaipu binacional, hidrelétrica, que para o Brasil é considerado desvantajoso a atual situação. A percepção é que, além do desconforto entre países, coloca o Brasil numa situação de maior fragilidade nessa negociação, porque tem que administrar, além da negociação que já seria difícil, agora uma crise diplomática. Então, para o governo Lula, esse episódio, de fato, está gerando problemas e por isso esse desconforto, e por isso ele chamou, inclusive, tanto o diretor-geral da PF como o diretor-geral da ABIN. Ana. Exato. Obrigada, viu, Camarote? Até mais. Até mais. E o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que o Brasil vai se colocar à disposição da China para vender mais carne bovina. Isso foi dito depois daquela reunião de ontem com os ministros da Agricultura de outros países do BRICS, né, Cláudia? Exatamente, Ana. Foi um encontro preparatório, para a cúpula dos BRICS, esse bloco formado por economias emergentes. O Brasil tenta aproveitar esse momento internacional, criado com o tarifaço do governo Donald Trump. A oportunidade, segundo o ministro, surge a partir de um ato do governo chinês que retirou a autorização de quase 400 plantas frigoríficas dos Estados Unidos que vendem carne para a China. O ministro entende que esse espaço pode ser ocupado pelo Brasil. Não gosto de comemorar nem momentos de tragédias e muito menos de instabilidade, como é esse momento que estamos vivendo. Mas, sem sombra de dúvida, torna-se uma oportunidade. Há poucos dias atrás, nas proteínas bovinas, nas carnes bovinas, o governo chinês deixou de habilitar 395 plantas. Quer dizer, alguém vai precisar fornecer essa carne que era fornecida pelos norte-americanos. O Brasil se apresenta com muita vontade e capacidade, tenho certeza que vamos saber ocupar esse espaço e ser o grande fornecedor.
O presidente Lula deve visitar a China no mês que vem e se encontrar com o presidente Xi Jinping. O ministro da Agricultura também afirmou que o esforço do governo brasileiro para ampliar a venda de proteínas no mundo não se limita à China. Segundo ele, também há negociações com o Japão, a partir de um acordo firmado por Lula quando esteve lá em março. E economistas afirmam que essas sobretaxas anunciadas recentemente pelo presidente dos Estados Unidos podem gerar uma desorganização nas economias e levar a uma recessão global. O tarifaço promovido pelo presidente Donald Trump pode criar um efeito em cadeia. Os Estados Unidos são um país que demandam muito do mundo inteiro por seu porte, por sua renda. Eles, reduzindo essa demanda internacional, podem gerar um problema para a China, que é o país que mais cresce nas últimas décadas e que demanda muito do Brasil e demanda muito de outros países também e que exporta para esses países. A redução da demanda pode frear as economias. Por causa das sobretaxas, a Organização Mundial do Comércio revisou as previsões para este ano. A estimativa era de crescimento de 3% no comércio global de mercadorias. Agora, a previsão é de queda, e essa retração pode ser ainda maior se os Estados Unidos aplicarem todas as tarifas recíprocas. Queda no comércio internacional vai impactar a criação de riqueza de uma maneira geral. Isso é ruim para todo mundo. Com tarifas de importação mais elevadas, os Estados Unidos prejudicam indústrias, prestadores de serviços e produtores agrícolas de países que destinam boa parte das suas exportações ao mercado americano. Trump espera estimular a economia interna, criar empregos e obrigar empresas americanas a oferecerem produtos e serviços que hoje vêm de fora. Mas se os americanos param de comprar, para onde vão carros, eletrônicos, roupas, alimentos, aço e combustíveis que atualmente são destinados aos consumidores dos Estados Unidos? O cenário é muito preocupante porque a gente sabe que esse rearranjo, essas mudanças não são viáveis no curto prazo. Sem acesso ao mercado americano, muitas indústrias e empresas em várias partes do mundo podem reduzir a produção, diminuir investimentos, cortar empregos. Quando isso acontece, a economia acaba encolhendo. E se encolher por 2 trimestres seguidos, entramos no fenômeno conhecido como recessão. Segundo economistas, se os americanos não negociarem uma redução de tarifas, estaremos à beira de uma recessão global. Esse desarranjo pode gerar uma piora na produção tanto dos Estados Unidos como da China, mas também da Europa, dos outros países que se relacionam com eles, entre eles o Brasil, por exemplo. Eu acho que a palavra hoje que sintetiza o sentimento que perpassa os mercados é incerteza. E com maior incerteza, o mercado reage apresentando uma aversão maior ao risco. E o resultado final disso é uma taxa de juros maior. E a taxa de juros maior, finalmente, prejudica a todos, atrapalha o crédito, atrapalha a atividade econômica, gera desemprego, é o que ninguém quer. A seguir, a Prefeitura de Porto Alegre declara emergência por causa da dengue. 1 tonelada de peixe é solta no Lago de Trindade, em Goiás, para a população pescar. E o que explica a invasão do pistache nas confeitarias do Brasil. 9h10 agora, a gente volta já. O pé de meia é um incentivo para eu continuar na escola, para eu focar nos meus estudos. Me motiva e com certeza motiva outras pessoas a fazer isso. Com o pé de meia, o governo federal ajuda a manter os jovens na escola. O programa já atende mais estudantes que a população da maioria das cidades brasileiras. Hoje eu acordei numa febre. Isso é sintoma de dengue, hein? Também tô com uma dor nas juntas, atrás dos olhos. Sei não, viu? Parece dengue. Tô reparando umas manchas vermelhas no corpo. E eu tô com mal-estar também. O que será que pode ser, hein? Bebe bastante água e vamos para a unidade de saúde. Ao perceber os sintomas da dengue, beba bastante água, não tome remédios por conta própria e procure uma unidade de saúde. Tratá-la de forma rápida evita que o quadro se agrave. Se pode ser dengue, pode ser grave. Ministério da Saúde, Governo Federal. A
Prefeitura de Porto Alegre decretou situação de emergência por causa do alto número de casos de dengue. Até um hospital de campanha foi montado para reforçar o atendimento. Vamos ao vivo para lá. Carolina Guaidas, bom dia para você. Alerta máximo contra a dengue por aí, né? Esse hospital de campanha já está funcionando? Oi, Ana, bom dia. Alerta máximo, o hospital de campanha está em funcionamento. Foi aberto ainda na tarde de ontem. São 30 leitos para atender principalmente aqueles casos considerados mais leves da doença, que exigem bastante hidratação dos pacientes. Essa estrutura, ela vai funcionar 24 horas por dia, inclusive hoje e também na segunda-feira, que são feriados. Aqui em Porto Alegre já são 4.000 casos registrados da doença, além de 2 mortes. Além disso, aqui na capital, desde o início do ano, já foram registradas mais de 20.000 ocorrências suspeitas notificadas. E com esse decreto de emergência, a Prefeitura consegue agora acelerar a compra de equipamentos, prorrogar convênios com instituições de saúde e ter flexibilidade para organizar a escala de trabalho dos servidores. Vale a gente lembrar que a orientação em casos de sintomas leves de dengue é procurar por uma unidade de saúde e já nos casos considerados mais graves, que têm vômitos, fortes dores e até sangramento, aí sim a população deve procurar pelos serviços de emergência. É isso. Obrigada, viu, Carolina, pelas suas informações. Fica o alerta aí também para todo o Brasil. Obrigada. E depois do intervalo, a gente mostra a ação de voluntários nesse feriado para levar comida para a mesa de quem vive em situação de vulnerabilidade. Agora são 9h21. Olá, bom dia para você que está curtindo esse feriadão. Daqui a pouquinho no encontro nós vamos atualizar o caso do ovo de Páscoa envenenada no Maranhão. Uma criança morreu e a polícia prendeu uma mulher suspeita. Você vê também o movimento ao vivo nas rodovias. Já tem trânsito parado nessa manhã, depois de uma noite que bateu recorde de engarrafamento em São Paulo. E nós aqui também estamos de olho na prova que vai definir o primeiro finalista do BBB. A nossa Sexta-feira Santa também tem música e mensagem de fé com o padre Reginaldo Manzotti. É já, depois do Bom Dia Brasil. Até! Voluntários se mobilizaram nessa Páscoa para alegrar esse momento na vida de quem está em situação de vulnerabilidade. César vai mostrar para a gente que aí em São Paulo, né, César, várias instituições, inclusive, distribuíram chocolate para as crianças. É isso, Ana. E esses voluntários levaram muita alegria não apenas para as crianças. A festa e a emoção são da família inteira. O coelhinho da Páscoa ficou cercado quando chegou a essa creche. O Lucas sabe muito bem o que o coelhinho trouxe. Presente. Um presente? E o que é o presente? Chocolate. Foi a solidariedade que tornou possível uma festa para 1.000 crianças nessa creche, em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Todas elas têm entre 0 e 4 anos e passam o dia todo aqui enquanto os pais estão trabalhando. Doações de fiéis do Instituto Anglicano de São Paulo garantiram chocolates e os itens para a festa. São 1.800 ovos, nós temos 6 creches conveniadas na cidade de São Paulo e a razão maior é mostrar para essas crianças que o futuro delas vai ser um futuro abençoado, vai ser um futuro doce, vai ser um futuro com muita alegria. A Ana Laura mal conseguia segurar o ovo de Páscoa. E a Regina abraçou o presentão e não queria mais soltar. Ovo de Páscoa. Eu estou muito feliz, porque a gente não tem condições para comprar, né? E ver minha filha feliz por ganhar o ovo de Páscoa, para mim é muita coisa, é emocionante, sabe? A solidariedade que emociona se espalhou também por outros cantos da cidade. A ONG Visão Mundial fez uma parceria com uma loja de chocolates para entregar 1.000 ovos de Páscoa em 10 projetos sociais. E a ONG SP Invisível ajudou só nesta quinta centenas de adultos e crianças em situação de rua no centro de São Paulo. Ajuda muito, viu? Na minha situação que eu tô na rua aí, ajuda muito. Os voluntários entregaram 200 kits de marmitas e água, além de chocolate. Não é só sobre refeição, é sobre dignidade. Então, quando a gente chega em épocas comemorativas como a Páscoa, a gente quer trazer também isso para as ruas. Talvez alguns deles estão passando a Páscoa sem lembrar que é a Páscoa, então isso faz com que eles lembrem. Para muitos aqui, esse é o primeiro ovo da Páscoa que eles ganharam na vida.
Então é um momento muito especial. Tá bem gostoso, todos seus, hein? Não vai deixar ninguém pegar. Vou pegar. É um trabalho voluntário lindo, né? Que leva alegria e esperança para quem precisa. E a gente se despede ainda de olho nas estradas. Ainda tem muito veículo deixando a cidade de São Paulo, principalmente em direção ao interior e ao litoral. O último balanço das concessionárias aponta congestionamento nas rodovias Imigrantes, Anchieta e Ayrton Senna, só para citar algumas. Tem que ter muita paciência. Uma boa Páscoa para todos. É isso, César. Muita paciência aí nesse feriadão pelas estradas no Brasil afora. Vamos para mais das nossas últimas notícias. Cláudia. 150 mil pessoas são esperadas hoje no Morro da Capelinha, em Planaltina, uma região bem próxima a Brasília. Elas acompanham a tradicional encenação da Paixão de Cristo e nós seguimos acompanhando ao longo do dia. A subida no morro tem 1 quilômetro e a multidão de fiéis se prepara para sentir muita emoção. Uma boa sexta-feira a todos e boa Páscoa! O Reino Unido deu início hoje a um ambicioso projeto para retirar carbono do mar na costa do sul da Inglaterra. Ele remove o carbono antes de bombeá-la de volta para o mar, onde absorve mais CO2. Cientistas estão tentando descobrir se a remoção pode ser uma forma econômica de reduzir a quantidade de gás carbônico na atmosfera e assim ajudar no combate ao aquecimento global. Bom dia, boa Páscoa para todo mundo. É isso, nosso Bom Dia Brasil de hoje fica por aqui. Vem aí o encontro com a Tati Machado, com a Valéria Almeida. Um ótimo dia e uma feliz Páscoa para você. Bom Dia Brasil. Oferecimento Sicredi. Peça sua maquininha.